Boa noite, minha gente. Alô, Rede Nordeste de Rádio com a gente. Nós estamos iniciando neste momento o Frente a Frente especial nesta live do meu blog com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, nesta segunda-feira. Nosso convidado, ele é o presidente, como eu falei, nacional do PDT. Nós estamos nesta live com a Rede Nordeste de Rádio, formada por 42 emissoras que passam a nos retransmitir nesta live. Boa noite, presidente. Boa noite, Mário. Prazer tê-lo aqui. Prazer. Obrigado por nos aceitar esse convite. Estamos falando para todo o Nordeste, somos 42 emissoras de rádio aqui no Nordeste. O senhor está no Rio de Janeiro? Boa noite. Estou no Rio de Janeiro, boa noite, essa querida Pernambuco, Recife, terra onde eu passei minha adolescência, brinquei muito carnaval aí, Toma da Pitombeira, Elefante, aí Casa Caiada, Casa Amarela, Olinda, família, eu tenho mais de 30 primos aí nesse Pernambuco, então eu tenho muito prazer de falar, começando pela porta de Pernambuco para todo o Nordeste brasileiro. Mas nesses carnavais aqui saiu o amor da sua vida, não? Não, rapaz, saiu o amor pela cidade, saiu o amor por Olinda, saiu o amor pela música, dizia assim, a turma da Pitombeira na cachaça é a maior, se a turma não saísse, não havia carnaval. É bonito, você lembra, é bonito. Pitombeira dos quatro cantos, né? É verdade. Você ia pra lá à noite, passava o carnaval aqui os 4 dias em Olinda? Os 4 dias, Olinda, ia depois para Recife, ver o Homem da Meia-Noite, essas coisas aí que vocês pernambucanos sabem melhor do que eu, era muito gostoso. Uhum. Aí depois o senhor se fixou aí direto no Rio e não saiu mais do Rio? Não, a família, parte de mãe que é daí, né? Eu tinha uma tia que faleceu há 1 ano e meio, tia Maria, que morava em Casa Caiada, né? E teve 12 filhos, quer dizer, eu tenho mais de 12 primos, porque depois é primo primeiro, segundo, só de neta minha tia tinha 40, então são 42 primos de terceiro grau, e minha tia e minha mãe são de Alagoas, né? Uma cidade, uma era de Viçosa, outra era de Palmeira dos Índios, cidades vizinhas, e outra de Chã Preta, minha avó, minha tia e minha mãe, cada uma de uma cidadezinha. Foram crianças aí para Recife, que aquela época era menos difícil, vamos dizer assim, a vida em Recife, em Olinda, do que nas Alagoas, né? Lá no sertão de Alagoas, onde elas viviam. Então eu conheci aí, por causa dessa minha tia, que foi uma espécie de mãe de leite. Eu ia aí para ficar fortinho, como eu estou até hoje, de tanto que mamei do leite aí da minha tia Maria. Então o senhor tem um pé aqui no Nordeste, né? Eu tenho a alma do Nordeste, eu adoro o Nordeste, gente guerreira, gente sofrida, gente que sabe se superar para sobreviver. O nordestino, ele tem na sua alma um instinto da sobrevivência, o instinto da luta de amor profundo à vida e à sobrevivência. Eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração com essa querida gente nordestina da qual eu tenho origem. Pois é, Carlos, já que estamos falando do Nordeste, vamos falar sobre eleições municipais. Vamos começar pelo Nordeste. O PDT elegeu aqui 3 prefeitos no Nordeste, Natal, São Luís e Fortaleza. Quais são as projeções para esses municípios? Olha, eu quero começar aqui. Em Natal, nós elegemos o prefeito Carlos Eduardo, que teve que se licenciou para ser candidato a governador, né, do Rio Grande do Norte. Acabou indo para o segundo turno, mas perdeu para Fátima, do PT, no segundo turno, e aí assumiu o vice dele, que é o Álvaro Dias, que é um bom companheiro, já foi do PDT, foi deputado federal, estadual, hoje, se não me falha a memória, está no MDB, e deve ser o candidato à reeleição com apoio de Carlos Eduardo. Lá em Fortaleza, nós estamos fazendo uma coisa inédita, com um grande debate, com 5 pré-candidatos. Temos o último debate essa semana. Depois vamos fazer uma pesquisa
qualitativa para ver qual é a respaldo da população, como é que foram eles nos debates. Para você ter uma ideia, a média de audiência desse debate é 40 mil, 50 mil pessoas em live, né? Ao vivo. Vamos decidir nessa pesquisa quantitativa e qualitativa quem será o candidato de Fortaleza à sucessão do Roberto Cláudio, que é um dos melhores prefeitos da história de Fortaleza. E no Maranhão, em São Luís, o Edivaldo não pode ser candidato à reeleição, a discussão está sendo travada pelo partido Nome para sua sucessão, porque ele tem lá uma aliança muito ampla, que vai do DEM ao PT. Então ali é uma discussão que está se aprofundando em São Luís. O senhor falou em alianças, eu percebo que da parte de Ciro Gomes, que é um dos principais líderes do partido e pré-candidato já à presidência da República do partido, assim parece que ele tem tido uma postura muito dura em relação ao PT, sobretudo em Lula e tal. Vocês têm composições com o PT nessas eleições municipais ou essa postura de Ciro está afastando essas alianças? Amigo, nós temos uma postura muito clara de que nós do PDT queremos representar uma alternativa para o Brasil ao que eu chamo da política de ódio. Os que odeiam o PT e os que odeiam o Bolsonaro. Nós queremos fazer a política do amor, que não tem espaço para ódio. Amor ao povo, amor à pátria, a um projeto de país, e essa é a nossa alternativa. E o Ciro representa esse projeto nacional desenvolvimentista, que tem como base principal a educação da nossa gente, do nosso povo, educação em tempo integral, a qualificação para a área de ciência e tecnologia, para o Brasil disputar esse mercado mundial, que é a tecnologia de ponta. Eu sempre costumo repetir que os chips que a gente usa no celular, que eu estou te falando agora, tem valor agregado, o maior valor do que uma arroba de boi. Então o Brasil está exportando carne para todo mundo e não exporta tecnologia. Isso aí vem da Coreia, isso aí vem do Japão, isso aí vem de vários países do mundo, e o Brasil continuando apenas o que é necessário e é importante, mas só produzindo alimentos, proteínas através das nossas 3 maiores produções do mundo de carne, né? Tanto carne bovina, como carne suína, como carne de frango, mas continuando sendo dependente da tecnologia de ponta, que é o que tem um valor agregado, é o que dá oportunidade a um país a disputar o mercado no mundo. Então, o Ciro representa esse projeto. E isso a gente tem que fazer a diferença, do que não somos o PT e também não somos o Bolsonaro. E para apresentar essa alternativa, nós às vezes temos que radicalizar nas nossas posições que nos diferenciam dos dois. O que eu acho interessante, que nessa questão do Ciro ainda, é que lá no Ceará, o governador, que é aliado de Ciro, é do PT e o prefeito é do PDT. Então, isso era para eles estarem afinados com o restante do país, né? O restante dos estados e tal, né? Mas é gozada, a cultura do PT é essa. Quando é para apoiar, eles acham que nós somos maravilhosos. Quando é para nos apoiar, nós já somos feios, horríveis, querem distância. Esse é o nosso problema. Como lá no Ceará é um bom governador, para se referir com justiça, o Camilo Santana, ele foi apoiado por nós do PDT, pelo Cid Gomes, que é a principal liderança regional, pelo Ciro, que foi nosso candidato a presidente, por todas as bancadas do PDT, apoiado na Assembleia Legislativa, e era do PT. Então, apoiar o PT pode. O PT nos apoiar é que não pode. Agora mesmo, nós estamos com o prefeito Roberto Cláudio no segundo mandato, com uma aprovação estupenda, bate em 65%, 70% de aprovação, e o PT vai lançar candidato contra a gente. Então o problema do PT é essa, só servimos para apoiá-lo. Eles não querem apoiar ninguém. Carlos Lupe, eleições se faz em grandes centros, né? Grandes centros eleitorais, colégios eleitorais. Como é que está o PDT São Paulo, Rio e Minas? Olha, em São Paulo nós estamos fechando uma aliança com o Márcio França, que é do PSB, já foi candidato a governador e depois foi vice-eleito, depois acabou assumindo durante mais de um ano o mandato, e nas últimas eleições foi candidato a governador, a reeleição, né, porque ele estava no exercício do mandato, foi para o segundo turno e ganhou na capital. O Márcio França ganhou as eleições do Dória na capital. Ele é o nosso candidato a prefeito, foi bom governador. Provavelmente a vice será do PDT e estamos avançando bem. Lá em Belo Horizonte, nós estamos com o atual prefeito, desde a última eleição. Ele foi presidente do Atlético, chama-se Calil. O Calil tem feito uma boa gestão também e o PDT caminha para apoiá-lo lá em Belo Horizonte. E no Rio nós temos a candidatura da deputada delegada Marta Rocha,
que é uma deputada que já Sim. está no seu segundo mandato, é uma mulher de muita ativa aqui no Rio, muito prestígio. Em todas as pesquisas ela está despontando em segundo lugar, e eu acredito muito que a delegada Marta Rocha tem grande chance de ganhar essa eleição aqui no Rio de Janeiro. Tem uma característica especial do partido, que o senhor dirige em nível nacional, é que me parece que vai ser no país o que vai ter maior número de candidatos do grupo GGLS, não é isso? É verdade, porque nós não temos discriminação com ninguém, Magno. Um partido político que quer ter interseção com a sociedade, ser um bom interlocutor com a sociedade, não pode discriminar ninguém. Nós queremos saber se é bom caráter, nós queremos saber se é trabalhador, nós queremos saber se é honesto, nós queremos saber se as ideias do candidato são coadunantes, são coerentes com as ideias do partido. A questão da sexualidade, da raça, do credo religioso, isso é uma questão que, nosso entender, não é mais importante do que o conteúdo. Então, nós abrigamos várias tendências, de várias opções, de várias lutas, de vários segmentos da sociedade, com muito orgulho. E essa área da diversidade, o PDT hoje é o que tem o maior número de candidatos da diversidade no Brasil inteiro, justamente por essa característica de a gente abrir as portas do partido a todos que querem travar uma luta digna, leal e íntegra. E é isso que nos interessa. Carlos, como é que o senhor está vendo, como grande líder nacional do PDT, comandando um partido importante como o PDT, uma eleição com pandemia? É muito grave, Magno. Nós estamos aí, desculpe a sinceridade, mas você está me dando essa generosa oportunidade de falar para milhares, dezenas, centenas de milhares em todo o Brasil. Eu vejo muita dor, o sofrimento que o povo brasileiro está passando. Na minha opinião, o Bolsonaro é uma espécie de profeta da ignorância, porque ele profetiza permanentemente o descumprimento à ciência, o descumprimento às ordens médicas, ele incentiva a aglomeração, são mais de 115 mil mortos, amigo. Isso é muito grave. A gente não assiste, não vê um luto, não vê um gesto de solidariedade a essas famílias. Ele que já foi contaminado, contaminou a sua mulher, contaminou o seu filho, continua achando que isso é uma gripezinha. E não está vendo essas dezenas, centenas, milhares de pessoas que, infelizmente, perderam a vida e milhões que estão contaminadas. Então é muito grave o que a gente está vivendo. E, infelizmente, ele usa esse bolso emergencial e as pessoas têm que ter clareza disso. A proposta do Bolsonaro era R$ 200 de bolsa emergencial durante 3 meses. Tem que se fazer a justiça. O Congresso Nacional aumentou para 600 e por 5 meses. Então, isso tudo confunde a cabeça de quem está carente, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem precisa de um prato de comida não quer saber de onde a comida vem, quer comer, quer se alimentar. Então, essa pandemia está gerando um momento muito grave. Eu, por exemplo, que tenho uma experiência, 40 anos de PDT, o único partido da minha vida, 40 anos de luta política, não sei como vai ser essa eleição. Eu quero perguntar aqui a quem está nos ouvindo, quem é que vai pegar papel na rua? Quem vai entregar papel na rua? Como é que se vai fazer uma campanha no meio de uma pandemia? Porque as pessoas só vão se sentir seguras, a grande maioria, coerentemente, quando tiver vacina. Enquanto não tiver vacina, o risco é sempre muito grande, Magno, é sempre perigoso para a sociedade. E às vezes, eu, você, qualquer um de nós, pode desenvolver no nosso organismo uma autodefesa. Mas a gente, às vezes, é assintomático, como dizem os médicos, não tem nenhum sintoma e está transmitindo. Então o risco não é só a falsa coragem de dizer eu não pego, é pior, é mais grave, é o egoísmo de não entender que pode estar transmitindo. Então eu acho que nós vamos viver um momento muito grave, um momento que se tem que ter muita tranquilidade, clareza, de não correr risco de contaminar a população e a sociedade como um todo, porque ainda não vencemos essa luta contra o Covid, contra o coronavírus. Ainda não vencemos. Graças a Deus, aparentemente está se diminuindo o número de infectados, está se diminuindo o número de mortos, mas ainda é muito grande, mais de 1.000 por dia, você tem 900 a 1.000 por dia, alguns momentos mais, outros momentos menos. Isso é muito grave. Então, nós temos que tomar todo cuidado, todo zelo pela vida, que é o bem maior que Deus nos dá, para a gente estar aqui e fazer o bem. E a gente está observando que nos últimos dias, as previsões lá atrás eram de que quando chegasse novembro, dezembro, essa curva estivesse descendo e tal, mas ela está cada vez mais ascendente. A gente está vendo aí um número muito preocupante. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, esse crescimento desse número da pandemia e tal, realizar uma eleição em 15 de novembro,
O senhor acha que isso vai propiciar que haja um grande número de eleitores que não queiram votar, que não vá às urnas, haverá uma grande abstenção? Eu acredito, Magno, eu acredito porque você vai ter um grupo de risco maior, pelo menos em tese até agora na ciência comprovando, que é os que têm mais de 60 anos de idade, que vão, com razão, muitos com medo, muitos para se proteger, não vão querer votar. Nós já temos uma média alta, quase 30% entre abstenção, voto nulo em branco. Eu acho que essa média deve ser maior, infelizmente, porque eu acho que a única coisa que ajuda, a única questão, o único instrumento que ajuda a mudar uma sociedade, se ela está com um governante que a gente não gosta, é votando no outro para testar. Para ver, se não gosta, daqui a 4 anos tem eleição, vota no outro. E assim caminha a humanidade. Mas acho que, concordando com você, que nós vamos ter o maior índice de abstenção da história das eleições no Brasil. Pois é, e outra coisa é o seguinte, Lu, o senhor não acha que se esse momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, fosse a eleição de renovação do Congresso, o Congresso não teria já marcado essa eleição para o ano que vem? Pode ser. Eu acho que todo esse processo aí também dependeu do Tribunal Superior Eleitoral. A proposta de adiamento das eleições para novembro, para 15 de novembro, primeiro turno, foi do TSE, do Lewandowski, que é o presidente do TSE. Também não ter eleição é muito ruim. Prorrogar o mandato de qualquer um é muito ruim, que prorrogação significa desrespeitar a vontade popular. Então nós ficamos muito entre a cruz e a espada, né? Muito sem ter caminhos. Espero eu, Deus permita, que até lá nós tenhamos uma diminuição maior desse número de vítimas fatais, de contaminação. Espero e acho sinceramente que caminha para isso, porque não dá para ficar esse patamar durante muito tempo. Nós estamos num patamar alto aí praticamente 1 mês e meio, 2 meses, que não baixa. Mas a gente está percebendo, pelo menos é o que a ciência está demonstrando, que está se desenvolvendo na sociedade uma espécie de imunidade coletiva, né? Como se faz com os animais, até eles criam aquela imunidade coletiva. Tomara que isso realmente aconteça, espero, torço, e que a ciência nos ajude a buscar a cura o mais breve possível. Eu estava entrevistando aqui o presidente nacional da Confederação Nacional dos Municípios, e ele dizia o seguinte, que parece que 60% dos prefeitos e candidatos a prefeitos, eles têm acima de 60 anos de idade, quer dizer, estão dentro do grupo de risco. E eles estão sofrendo muita pressão dentro da própria família para não serem candidatos. Imagine, porque está colocando a vida do pai em risco, né? Então, é uma situação muito delicada. É por isso que eu digo, Lupe, se essa eleição fosse para deputado e senador, que eles teriam que percorrer todos os municípios da base deles, já tinham adiado há muito tempo. Sabe, com sinceridade, Magno, eu acho que a gente só deveria ter eleição depois da famosa vacina, depois de se poder vacinar maciçamente a população. Isso é o coerente, isso que é correto. Mas a gente não pode só culpar o Congresso. A proposta para adiar para 15 de novembro foi do Tribunal Superior Eleitoral e foi aceita. Mas o correto, aí, sendo absolutamente sincero e também concordando com você, já está tocando, chega até a tremer, o celular caiu aqui, eu tive que segurar. Mas o correto é que a gente só tivesse eleição depois da vacina já sendo difundida para a maioria da população, que eu acho que só deve acontecer, o mais provável é que comece a ter essa vacinação em massa a partir de dezembro, ou janeiro, o mais provável é em janeiro. Mas agora já está marcado, vamos tentar nos proteger e fazer uma eleição a mais tranquila possível. Você veja bem, eu cubro eleições há 40 anos, cobri as principais eleições presidenciais, cobri o impeachment de Collor, cobri a eleição das diretas, trabalhei em Brasília por mais de 20 anos, trabalhei nos principais veículos aí de comunicação de Brasília, estou muito em Brasília. Estava observando com um amigo meu de Brasília essa semana, como é que você vai fazer uma convenção online, né, em tempo real, uma convenção, se você não tem o calor das ruas, não tem a emoção, não tem plateia, né? É como se um artista fosse fazer um show sem ter a plateia, né? É o que estou fazendo agora, essas lives. Outro dia vi da Alcione, outro dia vi do Caetano, maravilhosa. Ela é bonita,
porque o cara é um show, a Alcione é maravilhosa, mas a gente sente que falta, é como se quer comer bolo sem açúcar, entendeu? Com todo respeito aos diabéticos, não tem gosto, é comer um prato de macarrão sem um queijinho ralado, não tem sabor, então está faltando isso, e você tem razão, irmão, eu aqui tenho que concordar com você, quem tem sabedoria e experiência como você, a gente só tem que concordar mesmo, vai faltar o que é mais especial nesse processo da vida pública e da vida na política, o calor humano. Esse vai ser o nosso desafio. É porque a política ela se faz com a emoção, né? A emoção de estar nas ruas, abraçando o eleitor, né? Fazendo discurso, reunindo grupos, em palanques, né? Essa é um processo natural de uma campanha. E você não vai ter isso nessa eleição. Isso, inclusive, meu caro Lupe, está propiciando um afastamento muito maior do eleitorado em relação ao pleito, porque eu acho que nesse momento, a gente vê pelas pesquisas, eu acho que o brasileiro está muito mais preocupado em salvar a sua vida nessa pandemia do que está de olho em eleição. É real isso. E tem uma coisa também grave, sabe o que que é? Ao lado disso que eu acho que você está falando corretamente, que é da maioria da população, tem uma parcela considerável, Magna, que não está nem aí. Não está nem aí. Agora eu moro aqui no Rio, estava caminhando ontem em Copacabana, anteontem, aliás, sábado, quando estava chovendo muito aqui, ou não, ontem, sábado que estava chovendo. E a quantidade de gente na praia sem máscara chega a ser assustador. Assustador. Então, também tem essa parcela da sociedade, é aí que eu te digo que o profeta da ignorância que está no Palácio do Planalto ajuda a propagar isso. Então, não tem nada, isso é uma gripinha, e muitos estão acreditando nisso. Olha só o paradoxo. De um lado, as pessoas mais conscientes, que estão de máscara, eu só estou sem máscara, eu estou sozinho aqui no ambiente. Porque se eu tivesse num ambiente com mais de uma pessoa, já estava de máscara. Eu só trabalho com a janela aberta e de máscara. Mas nós temos esse lado das pessoas mais precavidas, que mesmo assim correm risco, e do outro lado os aventureiros, meu irmão, que não estão nem aí para a pandemia e que vão para a rua como se nada tivesse acontecido. Esse é um grande risco que nós vamos correr. Você, mais uma vez, tem razão. Agora, em relação a essa questão da eleição mesmo, meu caro Lu, dentro de todo esse cenário, o senhor não acha que quem está no poder, quem está com a máquina, que está uma estrutura maior, leva vantagem nessa eleição? Picotou um pouco a tua voz, Magno. Quem está com o poder, quem está com a máquina... Estou dizendo o seguinte, que nesta eleição, né, que as pessoas estão longe, pandemia, com medo de ir às ruas, no isolamento, quem está com a máquina no poder, candidato à reeleição ou apoiando um candidato com a prefeitura na mão, vai levar muito mais vantagem, não? Eu acho que leva, sim. Eu acho que leva, mas depende de como ele tiver. Porque tem muitos prefeitos que estão muito mal nessa pandemia, estão muito mal avaliados. Eu peguei, olha, das 2 últimas semanas, os últimos 15 dias, eu vi pelo menos... Opa, tá caindo aí. Eu acho que a internet aí de Lu. Voltou. Opa. É que o telefone toca, balança. É gente ligando lá. Quando tocar, o senhor vai lá eu estou tentando, mas às vezes cai, desculpe. Mas tem que avaliar, primeiro, eu estava falando para você que nos últimos 15 dias eu já li pelo menos 8 a 10 pesquisas. Em todas as pesquisas coloca pela primeira vez, com maior preocupação da população, a saúde pública. Em algumas pesquisas chega a 50%, 55%, 60%. Para tu ter uma ideia, a violência está em terceiro e a corrupção, que sempre liderou toda a preocupação, está em quinto, sexto. Não é que não seja importante, é importante. Mas a população hoje quer resolver o imediato. Imediato é saúde. Passar por essa pandemia, ter bom atendimento nos hospitais, poder se curar sua família da enfermidade. Todo mundo está com muito medo, como você falou disso. Então, vai depender muito de como estejam as prefeituras se saindo desse processo. Algumas estão bem e outras estão mal. Então, quem está bem, como diz o ditado aqui no Rio, vai surfar na onda, né? Vai ir bem nas eleições. Quem tiver mal, meu irmão, vai dar a cabeçada no chão e levar o capote, como chamamos aqui. A onda vai carregar para o meio da praia. Mas também tem, meu caro Lu, umas situações, principalmente aqui no Nordeste, de pessoas que sabem usar bem a máquina, que embora esteja com desgaste, que embora a população reprove, mas eles sabem usar muito bem a máquina, os instrumentos, a economia, a influência do poder econômico que pode se manter no poder.
É verdade. Sabe qual é o maior exemplo disso, Magno? Você não me perguntou, mas eu sou abusado, já vou respondendo. Esse bolsa emergencial. Esse bolsa emergencial está fazendo o Bolsonaro mudar de público. Ele que foi eleito basicamente uma classe média e média alta, pelos costumes, pela discriminação, eu digo que a direita saiu do armário. Estava escondidinha, saiu do armário. O Bolsonaro deu a cara a essa direita. Está perdendo essa direita, porque depois que a saída do Moro, essa direita ficou. Cadê o combate à corrupção? Se ele tem os próprios filhos envolvidos, 16 mil cheques, agora a mulher recebendo depósito. Pô, eu nunca vi coisa igual. Então ele perdeu muito dessa bandeira anticorrupção. O que ele está fazendo? Pega o bolsa emergencial, não tinha outra saída também, eu sou a favor que se atende o povo que está na fome, como é que você vai fazer com a fome? Fome você só combate dando recurso, você movimenta a economia, está pegando o dinheiro e vai transformar isso na chamada Renda Brasil. O Bolsa Família agora vai mudar de nome, vai se chamar Renda Brasil, vai dar mais 20, 30, 50 reais e fazer disso uma espécie de colchão de proteção eleitoral de Brasília para o Brasil. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitos fazem isso. Também não deixa de ser, entre aspas, uma corrupção eleitoral. Não deixa de ser, entre aspas, uma compra de voto. Mas, em realidade, é um país carente. Ninguém pode condenar o eleitor pela carência. Nós temos que entendê-lo, procurar fazer essa oportunidade que você está me dando, de informar, de explicar. Eu costumo dizer o seguinte, companheiro, pegue o bolsa emergencial, compra a sua comidinha, mas não vota neles, porque eles querem te manter dependente o resto da vida. O que dá autonomia, o que dá autoestima é inteligência, é educação, é informação, é trabalho, é emprego. Agora, eu não posso dizer para ninguém, morra de fome. Ninguém pode falar isso, estando com o bucho cheio como eu estou aqui. A gente tem que informar, tem que esclarecer, mas compreendendo essa realidade. Eu ia entrar nesse assunto. Tu falou que eu não ia perguntar, mas eu ia perguntar sobre esse assunto para você. Mas eu gostaria de fazer aqui um adendo. Eu gostaria de fazer um adendo em relação a isso, sobre o seguinte, Lucas. O senhor fala que o Bolsonaro vai tentar se recuperar em termos de popularidade, influenciar nessa eleição com bolsa e tal e tudo. Mas essa prática de assistência social, ela vem lá de Fernando Henrique Cardoso, com o Vale Gás, verdade. E foi bombada por Lula com Bolsa Família. Então, Lula usou isso também para se manter no poder. É verdade, eu concordo com você. E começou lá atrás com o Sarney com o tique de leite. Lembra do tique de leite? Isso. Então, isso é um processo que, infelizmente, Magno, nós temos na cultura brasileira. Nós temos hoje no Brasil, meu irmão, perto de 40 milhões, 44 milhões de brasileiros desempregados e que não conseguem emprego. Então, o que você vai fazer com 44 milhões de pessoas? Você não pode verem elas irem para a sarjeta, verem ela indo para a miséria, para a morte. Você tem que ajudá-las. Então, eu disse para você, eu entendo. Ao entender, não quer dizer que eu aceite. Eu acho que a melhor política que a gente pode fazer para realmente emancipar um povo é educá-lo, é informá-lo, é fazer uma educação de qualidade, é dar oportunidade. Isso é o segredo da sociedade moderna. Oportunidade igual para todos. E a oportunidade igual só vem quando a pessoa tem chance de estudar, de se formar, de se preparar. Vou te dar um exemplo, Magno, se você me permite, se eu tiver a falar muito, você me corta que eu estou no teu programa. O programa literalmente é seu. Fica à vontade. Eu dou um exemplo aqui que eu coordenei os primeiros modelos de CIEP, os brisolões aqui no Rio de Janeiro. Os brisolões eram uma escola que tinha 5 refeições diárias, 5. A criança entrava com café da manhã, tinha leite, pão, queijo, suco. Depois, quando chegava 10 horas da manhã, fazia um lanchinho, sempre uma fruta, um suco e tal, um todinho, né? Depois almoçava, depois lanchava às 2 horas e ia para casa já com banho tomado e com bucho cheio. Então, isso é clientelismo? Não. Nós estávamos fazendo com que a escola tivesse a isca para a criança ficar dentro da escola. E a isca para a criança ficar dentro da escola era a alimentação. E aí, a partir dessa isca, né, que como você no anzol faz o peixe-vinho, você colocava escola com professores bem remunerados, você colocava uma biblioteca pública, você colocava quadra polivalente, você colocava quadra de aulas de inglês, você colocava todo tipo de sustentáculo para essa criança, que ela se sentia na escola, muitas das vezes, aqui no Rio, isso é uma realidade, melhor do que se sentia em casa, mais bem assistida. Ela ficava 8 horas dentro da sala de aula, dentro da escola, não é só da sala de aula, também tinha recreio, tinha lazer, tinha merenda, tinha lanche. Ela se sentia melhor do que em casa. Então você vai dizer, isso é clientelismo, é o bendito clientelismo.
Uma vez falaram para o Brizola, esse governador Brizola, quer dizer que os chefes viraram pensão, só dão comida. E o Brizola, com a sabedoria e experiência, disse, se fosse só isso, eu já estava cumprindo o papel. Mas não é não. Essa escola emancipa, porque a criança, para raciocinar, tem que ter proteína no seu cérebro. A proteína ajuda o raciocínio de uma criança. E nós tínhamos uma oftalmologia para ver a vista, Magno, nós descobrimos que 30% das crianças que não aprendiam a ler, não é porque tinham limitações de aprender a ler, é simplesmente porque não enxergavam. Opa, tá ruim a internet do Carlos Lupe, vamos agora, voltou. Desculpe, só com o oftalmologista que a gente pode ver isso. Então, tinha oftalmologista uma vez por semana, aí tivemos que fazer óculos, 30% dessas crianças ganharam óculos da escola, tinha um médico uma vez por semana. Então, eu estou te dizendo isso para dizer o seguinte, só a escola consegue ser um instrumento verdadeiro de libertação de um povo. Isso é a frase minha de Darcy Ribeiro, a escola que liberta. E eu acho que esse é o caminho, mas até lá nós vamos ter muitas bolsas para fazer o povo sobreviver. Carlos, o senhor vai me permitir, vamos entrar em assuntos locais aqui. O que você quiser. Eu tenho informação aqui no caso do Recife, que o Túlio Gadelha deve fazer uma composição com a rede, e a rede indica o vice, é isso? Olha, nós estamos numa fase de discussão. O Túlio é um deputado jovem, guerreiro, trabalhador, muito inteligente, cria do PDT, né? Ele entrou no PDT 15, 16 anos de idade, agora já passa dos 30. Então, um quadro partidário. Nós ainda, desculpe, mas toda hora está caindo aqui. Eu me apoio, mas cai, me apoio, mas cai. Mas ele tem um futuro promissor. Nós aí temos o seguinte desafio. Nós temos, por exemplo, eu, pessoalmente, tenho muito carinho e muito respeito pelo João Campos, que é o filho do Eduardo Campos, que também é candidato a prefeito pelo PSB. Nós, nacionalmente, estamos desenhando uma composição que eu chamo de frente alternativa. De um lado o PT, do lado o Bolsonaro com o seu grupo, nós queremos criar uma frente alternativa, unimos. Estamos tentando unir PDT, PSB, que é o partido do João, Rede, PV e agora entrou também o Cidadania. Então, olha o desafio. Aí, na principal cidade do PSB, que é Recife, eu tenho um candidato próprio. Então, eu estou tentando encontrar um caminho que, pelo menos, se tenha uma convivência harmoniosa, uma convivência de respeito mútuo, para que, no segundo turno, quem for para o segundo turno, apoie o outro. Não sei se tu está entendendo. É o que eu tento. Não é simples, não é fácil, mas eu estou trabalhando para isso. Mas eu queria entender essa candidatura do Túlio, porque o PDT aqui de Pernambuco, o Vôlei e o pai Zé Queiroz, eles não apoiam o Túlio. O PDT aqui de Pernambuco é contra a candidatura de Túlio. Ela é uma candidatura colocada pelo senhor para atender o interesse dele próprio? Não é bem assim. Não existe na política. Todos têm um interesse próprio somado ao interesse coletivo. Porque uma pessoa só pode ser candidata se quiser. Então o interesse é próprio. Se ela não quiser, ela não é candidata. Mas veja bem, Lupe, eu acompanhei uma reunião aí em Brasília do Túlio, que ele chegou a chorar, entregou a candidatura ao senhor, dizendo que não era mais candidato, e agora há pouco ele vem anunciar uma candidatura. Isso surpreendeu aqui no Recife. Olha, isso é do processo da vida. Né? A vida é feita de altos e baixos. Todos nós podemos, com forte motivo emocional, tomar uma atitude e depois rever essa atitude. Ainda estou naquele processo em que o tempo me faz e me obriga a fazer, de ter compreensão maior, de ter capacidade de absorção das dificuldades que a vida nos oferece. Acho, repito para você, que tudo tem um grande valor. Essa questão da candidatura dele tem que ser discutida em Recife, tem que ser discutida com nossos pré-candidatos a vereador, e é isso que nós estamos fazendo. Inclusive, estamos fazendo uma pesquisa que eu devo receber nas próximas horas para avaliar isso. Né? Em cima dessa pesquisa, a gente deu uma pesquisa a semana passada que ele tem 3%. Nós encomendamos uma que estamos esperando receber de hoje para amanhã. Em cima dessa pesquisa é que a gente vai ter uma conversa final com ele e uma palavra final. Então, essa pesquisa vai definir se Túlio é candidato ou não a prefeito do Recife. É isso mesmo. Ele está esperando essa pesquisa para ter uma posição definitiva. Isso deve acontecer de hoje até amanhã. O senhor sabe qual foi o instituto que fez essa pesquisa? Eu acho que é Datamec, não é isso? Datamec. Se não me falha a memória, o nome é esse. Datamétrica. É isso.
É isso, é É, isso. é da família Randes aqui, do Maurício Randes. É um pessoal sério, é um E do pessoal irmão que faz dele. um trabalho muito sério, há muitos anos, e a gente encomendou para eles. Agora Luke, no caso assim de, bom, essa pesquisa, vamos supor que ele esteja bem nessa pesquisa, que seja o candidato, como é que o senhor vai conviver tendo o partido aqui, que é majoritariamente, eu não digo Recife, eu digo do Estado, da família Queiroz, contra essa candidatura de Túlio? Porque são realidades distintas, amigo. O meu irmão Zé Queiroz e o meu irmão Vone são de Caruaru. A base eleitoral deles não é Recife. Quem comanda o partido em Recife é o Túlio. E eu tenho que saber administrar isso. Os dois são deputados federais. São realidades diferentes. O ideal para mim, era que todos os nossos blocos estivessem junto aí. PDT, PSB, Rede, PV, para a gente ajudar a preparar a capilaridade e essa afinidade para 2022. Mas não só em Recife, como em outras capitais, não dá certo por causa da realidade local. Né? Eu não atropelo a realidade, eu não atropelo, e inclusive não tenho o direito de impedir o sonho de cada um ser humano. A política é feita para isso, é para cada um exercer seu sonho na prática, tentando colocar o seu nome na prática. Mas eu vou, repito, aguardar essa pesquisa para ter uma posição definitiva do partido. Tudo bem. Agora, a gente já Agora foi falou um pouco você do que Recife, sumiu. então, agora eu sumi, agora eu voltei. Agora, Voltou. Lupe, vamos então tratar de um outro município importante aqui de Pernambuco, Petrolina. Eu soube que lá em Petrolina o senhor está levando o partido para o MDB do prefeito Miguel Coelho. Estão conversando lá. Eu nunca levo para lugar nenhum, rapaz. Eu escuto, eu Não, ouço, não. eu Mas converso. o senhor é o presidente nacional do Não, partido. eu sou o presidente, mas não sou o dono. Né? O meu método de trabalhar Mas o senhor dá a palavra final, não? sim, quando me pedem numa divisão, eu tenho que dar a palavra final. Isso é verdade. Mas até Ah, a palavra final, eu busco sempre costurar uma unidade interna, uma unidade partidária. Lá, por acaso, em Petrolina, que é uma cidade estratégica, importante, aliás, tem um vinho maravilhoso, a única bebida que eu bebo é vinho, e que vinho está se produzindo em Petrolina, está é verdade. exportando, né? E o Verdade. espumante também exportando para o Petrolina mundo. e Juazeiro, que E são cidades Juazeiro, os dois. vizinhas, Petrolina e Juazeiro. Tem até uma música que fala: eu amo Petrolina, mas adoro Juazeiro, o farrofão Isso, da moleque. Mas isso. ali nós estamos ainda aprofundando uma discussão interna, mas não estamos decidindo ainda. Nesses próximos dias também vamos decidir. Sim, mas há uma condição lá, se o senhor não se entender lá, quando eu digo o senhor é o partido, com o Miguel Coelho, ir para a candidatura do filho do Júlio Lócio, o Júlio Lócio Também Filho, que ele é do PSD. tem essa possibilidade também. São os dois polos que a gente está tentando ver como o que unifica mais o partido, né? O que traz menos estragos, entre aspas, né? O que nos divide menos. Ou menos estresse, ou menos É estresse. verdade, é verdade. Às vezes a gente fica nessa situação, a política é assim, a política nos obriga a ser capacidade de diálogo e buscar o que traz menos prejuízo, ou como você falou, menos estresse. Porque eu estou percebendo que a preocupação do senhor nessas eleições municipais é amarrar com 2022, né? Porque a prioridade é a candidatura do Ciro, né? E como o senhor falou aí, que quer ter PSB na aliança, Rede, e os demais partidos, então o senhor está mais preocupado com 2022 do que mesmo com 2020. Magno, é claro que como eleição nacional é a mais importante que o país esteja. Por mais importante que esteja meu Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é maior do que o Brasil. Né? Por mais importante que seja Recife, não é maior do que o Brasil. A nação é o que nos faz aqui. A nação é que faz a gente falar a mesma língua, a nossa história, a nossa origem, nossos ancestrais. Eu sou um patriota, eu sou apaixonado, perdidamente apaixonado pela pátria brasileira. É claro que a nação fala mais alto, mas uma eleição é diferente completamente da outra. A eleição municipal pode dar mais capilaridade ao partido, pode fazer o partido estar presente em mais cidades, pode fazer a gente ter mais vereadores, mas a eleição nacional tem outra característica. Quer ver um exemplo claro? Se não fosse essa característica completamente diferente, o Collor jamais seria presidente da República. Ele foi eleito por um partido minúsculo, sem nenhum governador lhe apoiando. Se ele fosse para essa realidade completamente diferente, o Bolsonaro jamais seria presidente da República.
Ele criou um mecanismo patrocinado pelas redes internacionais, pelos fake news, seja lá por que for, pela facada que levou, tudo acabou levando ele à presidência da República, não tinha estrutura nenhuma. Então a eleição nacional guarda peculiaridades, diferenças grandes das eleições municipais. Repito, a eleição municipal é como se fosse uma plataforma. Ela prepara a base, mas ela não decide. A eleição nacional, o que decide é como vai estar o Brasil, como vai estar a geração de emprego, como vai estar a renda da população, como vai estar a economia, se o país está crescendo. Então, são outras coisas, outras questões que envolvem essa decisão. O senhor acha que o fator Bolsonaro vai pesar nesta eleição municipal? A gente, como o senhor observou no início, essa questão da ajuda emergencial melhorou a imagem dele no Nordeste. O senhor acha que o Bolsonaro vai ter algum peso nessa eleição? Ele está dizendo que não vai se envolver em eleição. Olha, amigo, eu, por ser do Rio de Janeiro, conheço o Bolsonaro há 40 anos. Então, o Bolsonaro só se envolve naquilo para defender que envolve a família. Ele é um homem de família, os filhos, a mulher, a ex-mulher. Você vê que quando aparece denúncia, está toda a família metida. Até nisso eles são família, né? É cheque para um, que é cheque para outro, que é cheque para outro, mas esse é o problema dele, que ele resolva com a justiça. Mas o que tem que ser analisado aqui, eu quero colocar isso para toda a sociedade, é uma coisa incrível. Nós somos o único país no mundo em que o presidente da República diminui o seu índice negativo porque fica calado. Normalmente, todo líder precisa falar para convencer a população, precisa se colocar para convencer, mostrar o seu carisma, a sua capacidade. O Bolsonaro só diminuiu a queda porque ficou calado. Ontem já falou M. Já ofendeu o jornalista, já ameaçou de dar porrada. Você deve ter acompanhado isso, que você é um jornalista muito bem informado, por sinal. Então, eu faço esse paradoxo para dizer, isso dá uma sustentação a ele, que é o Bolsa Emergencial, até quando ele existir, irmão. Porque eu costumo dizer o seguinte, depois do almoço vem a fome da janta. Depois da janta, querer o café da manhã do dia seguinte, e assim sucessivamente. Até quando esse tesouro vai ficar fabricando para dar o emergencial? Não vai mais do que dezembro, ele vai durar isso. Escreva o que eu estou falando. Até dezembro. Vai diminuir pela metade, vai passar para R$300, essa é a proposta que ele vai apresentar, 250, R$300, e vai durar até dezembro. Aí depois de dezembro, meu irmão, se a economia não tiver um milagre, é pouquíssimo provável que aconteça um milagre, porque o mundo está em recessão, a crise da pandemia atingiu todas as nações do mundo, como ele vai conseguir fazer a economia crescer? Então, eu não vejo como ele fazer isso. Quando eu não vejo como ele fazer isso, acho que a influência do Bolsonaro será muito diminuída e ele, inclusive, vai ter muita dificuldade na sua reeleição. Bom, o cenário de 2022, a gente percebe hoje que não tem assim um candidato natural, o anti-Bolsonaro. Tem aí o Sérgio Moro, que se apresentou aí, está querendo disputar em 2022. Tem o Ciro, o Álvaro Dias também. Qual é o candidato que o senhor vislumbra aí nesse cenário? Claro que o senhor é presidente nacional, vai dizer que é o Ciro Gomes e tal, tudo, mas o que tem se apresentado aí mais competitivo para enfrentar o Bolsonaro em 2022? E, especificamente, eu queria que o senhor desse uma opinião em relação ao Sérgio Moro. Olha, em primeiro lugar, não é só porque sou presidente do PDT, que é minha obrigação, que eu defendo o Ciro Gomes. É que eu realmente acho ele disparado, mais preparado. Faça um teste, pergunta o tema que você quiser, debata com o Ciro sobre economia, sobre gestão pública. O Ciro já foi prefeito de Fortaleza, que não é uma cidade qualquer, tem entre as 5 maiores do Brasil. Já foi governador do Ceará, já foi ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, já foi ministro da Integração. Então, um homem que tem experiência, que tem capacidade. Por isso, eu coloco sempre o nome dele como o melhor nome. Ponto. Como a eleição presidencial, como essas das capitais, são eleições de 2 turnos, nós mostrar cada partida o que veio. E isso aí vai mostrar uma divisão não é só na esquerda, não, na direita também. Você citou alguns nomes aí. Bolsonaro é candidato, Sérgio Moro é candidato, João Dória é candidato. Tudo isso numa fatia eleitoral mais conservadora. E na área popular, pode ter o próprio Fernando Haddad, ou talvez o Lula, pode ter o Ciro, pode ter o Flávio Dino, pode ter outros. Primeiro turno é para afirmação das teses, afirmação das ideias. E aí, o segundo turno, você junta aqueles que são mais parelhos, que são mais parecidos, que são mais semelhantes. Esse é o processo desde o advento da primeira eleição presidencial pós-ditadura, em 1989. Em 89, chegamos a ter 15 candidatos a presidente da República. E agora, de novo, uma quantidade enorme. Por quê? Porque, assim,
as uniões, as alianças se dão, principalmente quando você olha o segundo turno da eleição. O presidente inventou aí de criar um partido, meu caro Carlos Lupe, um partido novo e tal, mas me parece que isso vai dar em água. O senhor vê a possibilidade de ele voltar ao PSL? Parece que ele está se entendendo aí com o Bivar, Luciano Bivar, que é o presidente nacional, com quem ele brigou logo no início e tal. O senhor acha que essa volta dele, essa provável volta dele ao PSL se dá pela essa falta de êxito? É difícil criar um novo partido? Não é difícil não, porque nós temos 37 partidos, quase 40. O difícil é manter vivo. O difícil é manter o partido com respeitabilidade. O difícil é fazer, desculpe a falta de modéstia, que a gente está fazendo com você. Não tem script, não tem ensaio de pergunta, você pergunta o que quer e eu que me vire para saber responder. Senão eu não me mostro capaz de ter o nível que você tem como jornalista. Meu desafio é esse, o desafio de todo mundo que quer fazer a política com seriedade é essa. Mas o Bolsonaro, irmão, vai depender do humor, vai depender do dia. Porque ele é assim, ele é altos e baixos. O dia que ele está quieto, tudo fica bom. O dia que ele fala, tudo fica pior. Então vamos ver qual vai ser a briga do dia. Ele já brigou com o Bivar, já brigou com o vizinho, já brigou com o chefe Cafazil, já mandou embora um monte de gente, já mandou a ministra da Saúde no auge da pandemia, 2 embora. Então, eu não sei, o Bolsonaro, para mim, é uma pessoa completamente sem eixo. Não sei se tem esse termo aí na minha querida Pernambuco. Ele não tem eixo, ele não tem direção, ele não tem eixo. Então, ele pode... sem rumo. Ele pode virar e ir para o abismo. Como pode, devagarinho, conseguir descer a ladeira. Então, não sei o que pode acontecer com essa figura exótica da política nacional. Pois é uma figura exótica, meu caro Lupe, mas o eleitor parece ser exótico também, porque a gente está diante de duas seitas, o bolsonarismo e o lulismo. Então parece que o eleitor também é exótico. É verdade, o eleitor não é exótico, o eleitor vê a sua necessidade. Então, é claro, a gente não vai ter ilusão. Eu, na minha opinião, o Lula foi um bom presidente da República. Eu fui ministro do trabalho dele, irmão. Eu fiquei 5 anos no ministério. Eu saí de lá com 12 milhões e 500 mil empregos, carteira de trabalho assinado. Eu tenho muita honra de dizer isso. Apanhei do condenado, que quem está no poder é assim mesmo. E estou aqui, eu não tenho um processo, companheiro Magno. Eu não respondo a um processo na minha vida pública de 40 anos no mesmo partido. E o que eu apanhei? Então, eu sei o que é isso. Então, é claro que o Lula representa uma coisa concreta na vida da sociedade. Ascensão social, melhoria de emprego, acesso à universidade. Isso é uma realidade. O Bolsonaro tenta disputar com ele essa base da sociedade, criando essa renda Brasil. Bloqueio. Opa, a internet. Opa, voltou. Foi a tua que caiu, não fui eu. Agora é a tua que está caindo, não é minha, não. Não, quem subiu aqui para mim foi você. Mas talvez eu tenha subido para você também. Mas eu acho que o que nós temos, a nossa ideia, a nossa pretensão, o nosso projeto, é apostar na inteligência do povo brasileiro. E o que é apostar na inteligência do povo brasileiro? Apresentar um projeto, apresentar de onde vem o dinheiro, o que vamos fazer com o dinheiro, que programas queremos fazer com o de ver. Subiu você de novo, rapaz. Tu está me ouvindo ou não? Está me ouvindo? Agora sim. No meu modo de ver, eu já falei isso numa outra pergunta que você falou, a questão mais importante do Brasil é a educação do nosso povo. Até para evitar com que o eleitor seja tão enganado. Um povo bem informado, um povo que tem acesso a tudo que é informação para poder decidir seu voto com consciência, é um povo que erra menos. Então, nós temos que apostar. Isso não é só eleição, Magno. Isso aí é a próxima geração. Se eu não sou muito bom, eu torço, trabalho e faço todo o esforço do mundo para que meu filho seja melhor do que eu. Se o meu filho não conseguir ser melhor do que eu, que meus netos sejam. Eu não sei se você consegue entender minha linha de raciocínio. Para quem quer fazer política por ideias, para quem quer fazer política com generosidade, pensando na nação, a gente tem que estar preocupado com a nova geração, não com a próxima eleição. Quem pensa na próxima eleição está fazendo o seu eleitoralismo, só está pensando em si, na sua vaidade. Quem pensa na próxima geração está pensando no povo brasileiro. É meu modo de ver. Lupe, eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele autografou um livro meu chamado Nordeste que Deu Certo. Eu o conheci na época que ele era governador. Gostei do título, ainda não li, mas vou procurar. O Nordeste que Deu Certo é bonito.
O Nordeste que deu certo foi prefacilhado pelo Ciro Gomes. E Que legal. eu tenho uma admiração por Ciro Gomes. Eu só acho o seguinte, eu não sei como é que o senhor consegue se administrar bem com ele. Ele é um pouco temperamental, vamos dizer assim, um pavio curto, não? Sabe o que que é? Eu costumo dizer uma coisa, Magno, não leva por mal não, mas é o que eu falo. Eu digo assim, eu não quero que o povo brasileiro escolha o Ciro para casar. Eu quero que o povo brasileiro escolha o Ciro para ser presidente da República. Eles não falam que ele é corrupto, não falam que ele é incompetente, não dizem que ele é desonesto, mas é um temperamento. Mas ninguém vai casar com ele. Entendeu? Nós queremos eleger alguém que não seja o Bolsonaro da vida, que não tenha preparo, que saiba falar, que saiba ter respeitabilidade internacional. Essa, na minha, o meu ponto de vista, desculpe quando eu falei assim, não é para casar, não é ofensivo, é um exemplo, é uma Não, eu maneira de. entendi. Acho que a população entende o que eu estou querendo dizer. Então, eu penso que o Brasil precisa ter alguém preparado para ser presidente da República, amigo. Não dá para você improvisar no mais importante cargo da nação. O Bolsonaro, por exemplo, nunca administrou uma bodega, como fala o Ciro. Nunca administrou um armazém, nunca foi síndico do prédio que mora. Primeira função de executivo, presidência da República. Desculpa, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Mas também o Lula nunca tinha sido gestor de absolutamente nada também, né, Mas sabe qual meu é a caro Lula? diferença? Qual é a diferença? O Lula, esse tem que Ah, reconhecer, podemos não gostar, mas o Lula tinha time, tinha equipe, tinha um partido estruturado. O PT tem quadros valiosos, tem aí em Pernambuco, tem no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo. O Lula soube se cercar de um time bom, vamos dizer a verdade. E ele tinha uma coisa que para mim era a maior vantagem, profunda sensibilidade popular. Como ele é um homem aí, dessa Pernambuco maravilhosa, de Garanhuns, ele trouxe consigo a sensibilidade do nordestino e a opção pelos pobres. Isso fez uma diferença danada. Porque na hora de governar, ele pegou os bons técnicos, ele pegou as pessoas que tinham mais capacidade e botou em torno dele a palavra dele. Eu fui ministro dele. O Lula fazia uma espécie de palavra final. Ele nunca se intrometeu no ministério quando eu fui ministro durante 5 anos. Ele só queria saber toda hora o que eu estava fazendo, dava as diretrizes maiores, mas quem tocava era eu. Então, o presidente eu da gostaria de República. ver, eu gostaria de ver, meu caro Lupe, o senhor foi ministro dele, a gente percebe assim uma resistência muito grande do Ciro a Lula. Não é nem ao PT, é mais a Lula. Eu gostaria de ver um segundo turno em que Lula fosse com o Bolsonaro, que ele tivesse que ter o apoio do Lula. O senhor ia fazer essa defesa, evidentemente, né? Mas como é que seria essa convivência? Como é que o senhor ia mudar a cabeça do Ciro? Não, a cabeça do Ciro ninguém muda, não, rapaz. Ciro, aquele ali é um Ah. homem de convicções. Mas olha, Magno, Mas ele aceitaria o apoio do Lula no segundo turno? olha, ele nesse segundo turno, ele pode não ter feito campanha, mas nossa decisão de votar no Haddad foi dada e ele votou no Haddad. Não fez campanha, não foi para rua, mas votou. Eu vou dar um exemplo clássico, que quem, como eu já tem mais experiência, você não, que você ainda é um jovem, nas eleições de 89. Na eleição de Sim. 89, você, pela literatura, pela televisão, pelos recortes que tem, você vai ver, Brizola com Lula só faltavam se agredir. Um não vou pisar no pescoço da mãe, outro é filho da mãe solteira, outro é aquilo, outro. O pau comia. Quando chega no segundo turno, vai o Lula e não vai o Brizola. O que faz o Brizola? O Brizola fez a maior transferência de voto da história republicana em 2 estados. Rio Grande do Sul, onde ele teve 70% dos votos, e o Lula teve 70%. E Rio de Janeiro teve 68% e o Lula teve 68%. Porque na hora que tem um choque entre a opção popular e da elite, a gente sabe a opção que a gente tem que fazer. Nós vamos sempre ficar com o povo. Meu caro Carlupe, presidente nacional do PDT, está chegando aqui o nosso final. Eu queria agradecer ao senhor, queria que o senhor agradecesse essa imensa massa de ouvintes e leitores e telespectadores que estão nos acompanhando aqui. Somos 42 emissoras no Nordeste. O senhor falou em Legal. Caruaru, a Rádio Cultura de Caruaru lá. Está todo É. mundo acompanhando o senhor pela Rádio Cultura. Temos rádios em Petrolina, em Garanhuns, em toda a Zona da Mata. Temos rádio em Maceió, em Alagoas, está acompanhando o Eita. senhor também. Eu queria que o senhor deixasse aí esse abraço aí para o pessoal do Nordeste.
Blog do Magno. Obrigado, Magno. Você é muito gentil. Como todo povo pernambucano, você deve ser pernambucano pela simpatia. Pernambucano é simpático Sim. pela natureza. Então, um povo muito simpático, um povo muito agradável. Eu queria te agradecer a generosidade, a maneira cordial, a maneira amiga que você me recebeu, que você me tratou. Quero pedir desculpas se eu não tive a altura da sua inteligência, mas eu me esforcei. Isso, pelo menos, você tem que dizer que eu me esforcei. Agradecer a todos que deram atenção a gente. E olha, meu recado final é sempre se continue amando o Brasil. A pátria brasileira nunca precisou de tanto como agora de patriotas. Quem ame profundamente a pátria brasileira. Essa é a nossa terra, esse é nosso chão. Aqui nós nascemos e aqui nós vamos morrer. Temos que defender a pátria brasileira. Ô, Lupe, eu sempre encerro minhas lives assim. Viva o Brasil! Eva! Gostei. Viva! 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 Grande Viva o abraço! Brasil! Viva o Outro, Brasil! obrigado, irmão.